Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na Sociedade na Tela, fazendo uma grande reflexão sobre esse clássico, né, da literatura brasileira, que é Dom Casmurro, escrito aí por Machado de Assis em 1899, lá no finalzinho do século XIX. É um clássico da literatura brasileira, né? Quem não conhece ou nunca ouviu falar sobre a história de Bentinho ou de Capitu, né? Que acabaram virando aí, fazendo parte do imaginário popular e cultural brasileiro. E aí a nossa grande compreensão aqui, né? Trazer como que este clássico da literatura faz várias relações aí com as nossas ciências sociais, né? Que nada mais são do que as várias áreas do conhecimento que buscam dar um olhar científico sobre a realidade social e, de certa forma, a grande compreensão, né, de como nós podemos, a partir dessas áreas da ciência, né, como antropologia, sociologia e ciência política, estudarmos aí um clássico da literatura, né, porque quando nós tratamos, às vezes, dos conceitos de uma forma isolada, sem exemplos, né? A teoria parece um pouco perdida, mas quando a gente observa aí, trazendo os vários casos, né, concretos, e numa história, né, num romance aí, como este Machado de Assis, é muito legal, fica muito mais prazeroso da gente ilustrar, né? E também a gente faz amplia as conexões, né, entre a área de humanidades e a área de linguagens, né, com a literatura brasileira, beleza? Então a nossa ideia básica é essa, a gente vai trazer aqui alguns pontos, né, clássicos aí sobre a obra e também fazer algumas pequenas leituras, né, reflexões, junto com o que a gente tem aí de clássicos, né, e de análises das áreas das ciências sociais, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que a gente nós organizamos aqui e nós partir disso. Então, né, análise da obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, em 3 áreas das ciências sociais, né? Antropologia, ciência política e sociologia, beleza? Primeiramente, então, vamos falar um pouco sobre Machado de Assis, né? Vou me realocar aqui a minha imagem, né, para não atrapalhar aqui do ladinho do grande Machado de Assis, para que a gente possa ilustrar. Machado de Assis foi, né, criador aí da Academia Brasileira de Letras. Ele foi um autor, poeta e dramaturgo brasileiro, vivendo, né, no contexto histórico do século XIX, nascido em 1839, então nasce ali ainda no período escravocrata, né, e imperial, né? Ele nasce na monarquia, então o Machado de Assis vai vivenciar esse período de transição, né, entre o nosso período monárquico e o nosso período escravocrata para a República e para o período inicial, onde a gente teve a abolição da escravatura, né? Então, por exemplo, Machado de Assis vai vivenciar todas essas dificuldades, né, sociais com os recém-libertos, né, as pessoas que tinham sido escravizadas aí, de origem africana, e todas as dificuldades, né, para a implementação aí de uma inclusão social que, na verdade, acabou tendo uma grande dificuldade, né? E Dom Casmurro está aí, né, como uma obra do realismo brasileiro que critica a sociedade e as relações interpessoais, beleza? O que acaba trazendo para a gente, né, não sendo considerado uma obra neutra, né, de literatura, mas uma obra que tem aí, né, questões muito interessantes e ainda mesmo sendo uma obra bem primitiva, né, do cenário político brasileiro. Então aí, ó, Bentinho e Capitu, né? Eu vou colocar a minha imagem aqui, né, do lado para dar voz aí a este casal histórico e emblemático do Brasil, né? Acredito que seja aí, né, um dos casais mais famosos da história brasileira, né? Bentinho e Capitu. E a trama, né? O Bentinho é o narrador,
né? Tanto que ele começa aí a obra dizendo, né? Explicando inclusive a sua alcunha de Dom Casmurro. Nós vamos ler este trecho aqui. E a gente tem o seu amor, né? Capitu. E a trama, né? Bentinho, depois de velho, né? Mais velho, mais adulto, ele vai narrar a sua juventude e o seu amor por Capitu, uma mulher com quem ele se casa, né? O romance se desenrola em torno de suas suspeitas de que Capitu tenha o traído com o seu melhor amigo, Escobar. A obra deixa dúvidas, né, sobre a fidelidade de Capitu e sobre a confiabilidade do próprio narrador, né? Então, acaba tendo aí um enfoque nas relações familiares, né, nas questões de classe e nas tensões sociais da época. Então, a importância da obra, né, é um estudo, né, sobre a psicologia humana, as relações de poder e as construções sociais no Brasil do século XIX, beleza? Então aqui, galera, eu tô com um trecho, né, da obra que eu vou fazer a leitura justamente para explicar um pouco sobre por que o nome do livro é Dom Casmurro, né? E isso tá lá no início. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Ou seja, Bentinho não estava prestando tanta atenção, né, nessa história que o vizinho dele estava contando. Continue, disse eu, acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade, e eles por graça chamam-me assim. Alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixas essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não lhe dou moça. Não consulte dicionários. Casmurro não está no sentido que eles lhes dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o final do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor, e com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores, alguns nem tanto. Então, uma pequena explicação, né, do porquê o nome do título é Dom Casmurro. Bentinho recebeu então desse seu vizinho aí, né, o Dom com uma certa ironia e o Casmurro como um certo, vamos dizer assim, um certo comportamento aí meio displicente, meio carrancudo, né, e acabou ficando, o personagem aderiu a esta causa. Então vamos lá, Dom Casmurro e a antropologia, né? Como nós podemos aí, né, fazer esta relação? Então, alguns tópicos interessantes, né, que nós analisamos: antropologia cultural e a formação do indivíduo.
sistema de crenças e o ambiente social. Então, como que a gente pode observar aí esses aspectos antropológicos da formação do indivíduo, né, sistema de crenças e o ambiente social também presentes na obra. Vou ver se eu acho um cantinho para mim aqui, para eu não atrapalhar a nossa reflexão, né, sobre conceitual. Então vamos lá, a formação da identidade de Bentinho, ela é marcada pela pressão das normas culturais e familiares. Sua percepção sobre Capitu e o mundo é moldada pelas convenções sociais da época, né? Então a gente pode, de certa forma, aí, entender essas relações aí entre indivíduo e sociedade, né? Com isso, né, a gente vê alguns trechos, né, que podem ser utilizados aí como exemplo para a gente pensar essa relação, né, sobre a questão familiar, né, a influência sobre a sua própria visão sobre si mesmo. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência, pois, Senhor, não consegui recompor o que foi e nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente, né? Então, é um trecho aí que a gente pode fazer uma reflexão sobre essa questão da identidade, né? A sua busca do Bentinho por recuperar a juventude, como a sociedade o influenciava na formação de si mesmo. O outro aspecto, né, interessante é a influência da família. Como a relação de Bentinho com sua mãe, Dona Evarista, é um exemplo clássico da influência familiar na formação de valores e de comportamentos, né? Então a gente tem um trecho lá que fala sobre a relação de Bentinho com a sua mãe e as expectativas sociais, né? Vamos às aspas do Bentinho, né? Minha mãe quis saber o que era. José Dias, depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim, voltou e, abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa ao pé, agente do Pado. Então esse trecho aí, né, dá para ver as expectativas da família de Bentinho, como que isso se relaciona, né, com as pressões sociais e as normas de comportamento e moralidade da época, né? Então, de certa forma ali, essa preocupação, né, das suas relações ali entre família, vizinhança, né? E a gente tem aí a questão dessa relação do sentimento de Bentinho sobre Capitu, né? E tem um trecho legal que diz assim: com quem então eu amava Capitu e Capitu a mim? Realmente andava conciso as saias dela, mas não me ocorria nada entre nós que fosse deveras secreto. Este trecho, né, a gente pode observar aí com a relação de classe, né, e o papel da mulher na sociedade, especialmente o poder e a influência de Capitu sobre Bentinho, né? Trecho muito interessante, muito revelador sobre essas questões, né? Já que sobre essa questão da Capitu e a moralidade, né? A figura de Capitu é marcada pela dualidade entre a moral imposta pela sociedade e a liberdade que ela busca, né? Tanto que a suspeita, né, de traição aí, ela é muitas vezes ligada aos valores culturais da época, né? De uma grande pressão aí, né, sobre as relações entre os gêneros, né, entre homens e mulheres. E como ela vai sendo gerenciada aí por Bentinho também, não é? Então, a gente pode buscar aí, né, detalhar e entender muito bem, né, estes caminhos. Beleza? Eu vou buscar aqui, né, esse trecho detalhado sobre, de fato, as relações aí familiares. Então vamos sem pressa, né? A ideia é que esse vídeo seja longo mesmo, né, para que a gente consiga ter uma reflexão mais complexa.
Então a gente vem lá. Ia entrar na sala de visitas. Quando ouvi proferir o meu nome, escondi-me atrás da porta. A casa era a da rua de Mata Cavalo, o mês de novembro. O ano é que um tanto remoto, mas eu não hei de tocar as datas da minha vida só para guardar as pessoas que não amam histórias velhas. O ano era de 1857. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário, né? É mais que tempo. E já agora pode haver uma dificuldade. Que dificuldade? Uma grande dificuldade. Minha mãe quis saber o que era. José Dias, depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim, voltou e abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa, ao pé. Agente do Pádua. Agente do Pádua? Há algum tempo estou para lhe dizer isso, mas não me atrevia. Não me parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga. E esta é a dificuldade, porque eles se pegam de namoro. A senhora terá muito que lutar para separá-lo. Não acho? Metido nos cantos é o modo de falar, em segredinho, sempre juntos. Bentinho quase que não sai de lá. A pequena é uma desmiolada. O pai faz que não vê. Tomara ele que as coisas corressem de maneira que, compreendo o seu gesto, a senhora não crê em tais cálculos. Parece-lhe que todos têm a alma cândida. Então aí, né, galera? Logo no início, né, a gente tem esse trecho, porque a gente sabe que a dona Evarista, né, a mãe de Bentinho, não é isso? Ela tinha esta pretensão aí, né? No caso, me perdoem, né? É a Dona Glória. Ela tem uma pretensão de que o Bentinho ele vá para o seminário, né? Ele seja padre, não é isso? Então, um trecho elementar, né, sobre essa influência da família, né, é justamente como o papel da Dona Glória, né, exercido aí sobre o Bentinho, né, que é a mãe do Bentinho, sobre esse destino aí do Bentinho inicial, né, que era virar seminarista, virar um sacerdote, virar um padre, né, e que, de certa forma, a descoberta aí do namoro dele, né, com a Capitu acaba aí mudando um pouco esta missão, né, e de certa forma aí a figura da Capitu aí, ela já começa a ter uma primeira crise familiar, né, vamos dizer assim, já que você não tinha aí, você acaba não tendo aí essa missão, né, cumprida por Bentinho, beleza? Então, seguindo um pouco mais para frente, né, a gente tentar um trecho aqui separado sobre, de fato, essa questão do Bentinho com a Capitu. Então é o trecho lá, o capítulo 12, né? Que fala lá na varanda. Parei na varanda e atonto, atordoado, as pernas bambas. O coração parecendo querer sair-me pela boca fora. Não me atrevi a descer a chácara e passar no quintal vizinho. Comecei a andar de um lado para outro, estacando para amparar-me, e andava outra vez e estacava. Vozes confusas repetiam o discurso do José Dias, sempre juntos, em segredinhos. Se eles pegam de namoro, tijolos que pisei e repisei naquela tarde, colunas amareladas, que me passastes à direita ou à esquerda, segundo eu ia ou vinha.
Em vós me ficou a melhor parte da crise, a sensação de um gozo novo, que me envolvia em mim mesmo, e logo me dispersava e me trazia arrepios, e me derramava não sei que bálsamo interior. Às vezes dava por mim, sorrindo, um ar de riso de satisfação, que desmentia a abominação do meu pecado, e as vozes repetiam-se confusas, em segredinhos, sempre juntos, se eles pegam de namoro. Um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de cima de si que não era feio que os meninos de 15 anos andassem nos cantos com as meninas de 14. Ao contrário, os adolescentes daquela idade não tinham outro ofício, nem os cantos outra utilidade. Era um coqueiro velho, e eu cria nos coqueiros velhos, mais ainda que nos velhos livros, pássaros, borboletas, uma cigarra que ensaiava o estio. Toda a gente vivia do ar, era da mesma opinião. Com que então eu amava Capitu, e Capitu a mim. Realmente andava cozido às saias dela. Mas não me ocorria nada entre nós que fosse deveras secreto. Antes dela ir para o colégio, eram tudo travessuras de criança. Depois que saiu do colégio, é certo que não restabelecemos logo a antiga intimidade. Mas esta voltou pouco a pouco, e no último ano era completa. Entretanto, a matéria das nossas conversações era a de sempre. Capitu chamava-me às vezes bonito, mocetão, uma flor. Outras pegava-me nas mãos para contar-me os dedos, e comecei a recordar estes e outros gestos e palavras, o prazer que sentia quando ela me passava a mão pelos cabelos, dizendo que os achava lindíssimos, eu sem fazer o mesmo aos dela. Dizia que os dela eram muito mais lindos que os meus. Então, né, um pequeno trecho aí para ilustrar um pouco aí dessa relação, né, amorosa aí de a descoberta de Bentinho por seu sentimento Capitu lá desde, né, dos aí períodos da adolescência, né, da escola, com uma relação antiga e duradoura, né? De certa forma muito interessante aí para a gente entender todo esse processo de construção social dos personagens, né? Que de certa forma estão nesta trama extremamente complexa, né? Que é descrita aí em Dom Casmurro, né? Uma obra fascinante aí do início do final do século XIX. Então tá, vamos continuando então aí, buscando compreender, né, mais um pouco desse processo complexo aí de Bentinho e Capitu, suas aventuras. Vamos lá. Então a gente continua, né, pensando aí sistemas de crença e o ambiente social, né? Ou seja, como nós somos influenciados aí por esse sistema de valores morais, de comportamento, religiosidade, né? Que acaba que tem muita influência do cristianismo, né, na sociedade. Uma sociedade brasileira do século XIX que tem uma forte influência católica também. E os valores morais, né? Então a obra apresenta aí um retrato da moralidade de uma sociedade carioca, em que os relacionamentos eram definidos pela moral cristã, pela classe social e pelos costumes. Bentinho é um reflexo de seu tempo, e suas atitudes em relação a Capitu e Escobar demonstram a estrutura social da época. Então, um exemplo, né, a relação entre Bentinho e Capitu, marcada por desconfiança e ciúmes, é uma representação das normas culturais sobre fidelidade e honra que regiam as relações conjugais, não é?
Dom Casmurro e a sociologia. Então, vindo das relações entre indivíduo, entre formação ali de valores, né, culturais, religiosidade, a gente vai ter essa discussão aí sobre então como essa relação entre indivíduo passa a ter um viés mais econômico, de maior pensamento de poder, né, estrutura social, classes sociais, dinâmica de poder e de autoridade também frente aí aos nossos personagens, beleza? Então, nós vamos fazer essa busca, né, sobre então essa discussão, né, sobre Bentinho aí e classes sociais, beleza? Então a gente tem um trecho aqui, né, trecho selecionado que vai trazer, né, essa questão aí que fala, né, sobre essas questões aí envolvendo discussões sobre classes sociais, né, sobre a expectativa aí criada Então vamos lá. Então, as estruturas sociais, né? A obra reflete aí as distinções entre as classes sociais evidenciadas nas relações de Bentinho com seus amigos e com Capitu. Bentinho é oriundo de uma classe média emergente. E sua relação com Capitu, que tem um passado humilde, está em consonância com as diferenças sociais da época. Exemplo, a classe de Capitu, com sua origem mais humilde, é vista de forma preconceituosa por Bentinho e sua família. Isso reflete a divisão social da sociedade brasileira do século XIX. Moçada, fazer essas gravações ao vivo acaba gerando essas dificuldades. Mas o trecho está lá. A Capitu era de origem modesta, e isto bastava para que se fizesse com ela uma certa desconfiança que não se via em relação a outras moças. A mãe de Bentinho, Dona Glória, com sua educação rígida e tradicionalista, tinha uma visão negativa do fato de Capitu não ser de uma família aristocrática e de classe elevada, embora ela tivesse um caráter mais elevado que muitos da alta sociedade. Né? Então esse trecho aí de fato vai mostrar aí um preconceito com a origem social, né, de Capitu, e que vai impactar como ela é tratada aí por Bentinho e por sua família. A sociedade da época, né, especialmente do Rio do século XIX, tinha uma forte divisão entre as classes sociais, e Capitu, com sua origem humilde, enfrenta esse julgamento negativo, né, como um reflexo aí das rígidas normas sociais e o preconceito contra aqueles que não pertenciam à elite, né. Então, de certa forma aí, uma espécie de luta de classes, né, mesmo que de certa forma de forma subjetiva, velada, né, presente aí na obra Dom Casmurro, né, um fato aí muito interessante e muito relevante para a nossa reflexão sociológica. Por outro lado, a gente tem aí dinâmica de poder e de autoridade, né, que, de certa forma, a figura da mãe de Bentinho, Dona Glória,
Então, a gente tem, né, essa perspectiva aí da dinâmica de poder e autoridade, né, a figura da mãe de Bentinho, Dona Glória, é central na dinâmica de poder da narrativa, né? Ela exerce aí controle sobre as escolhas do seu filho e influencia na visão sobre o casamento. A hierarquia social e o poder. Bentinho é submisso à figura paterna e à autoridade da igreja, o que reflete a estrutura hierárquica da sociedade na época. Exemplo, a pressão sobre Bentinho para seguir os desejos de sua mãe e o contraste com sua atitude mais livre e independente de Capitu mostra as relações de poder em uma sociedade patriarcal. Não é isso? Então, a gente vai aqui, né, rapidamente observar aí fatos, né, que de certa forma tem conexão, né, com esses trechos narrados aí. Realmente mostrando até, né, a questão do seminário. Então, Dona Glória, né, tinha o desejo aí de que Bentinho fosse seminarista, né, fosse padre, algo que ele não queria, mas acabou aceitando devido à pressão de sua mãe e a autoridade religiosa da época, né? Bentinho, apesar de não se tornar padre, é manipulado pela figura da igreja, refletindo sua submissão ao poder religioso que era predominante na sociedade do século XIX. Então agora a gente vai ler mais um trechinho, né, do livro aí, que fala: minha mãe tinha um desejo muito grande de me ver no seminário, eu que não queria, não tive forças para resistir. Acabei aceitando o seminário, não porque quisesse, mas por ser obrigado pelas circunstâncias. O poder da igreja era tão forte que a minha própria vontade não teve valor algum. E fui para o seminário, uma decisão tomada pela minha mãe, sem consultar a minha vontade. Então esse trecho evidencia aí que Bentinho, de certa forma, né, ele foi aí, né, chegou a frequentar o seminário mesmo por conta da obrigatoriedade aí da sua mãe, Dona Glória. Olha que coisa, né, cara? Interessante pensar a mente, né? Quantas pessoas, né, passaram por uma situação parecida aí com a do Bentinho, de serem de fato seminaristas, né? Talvez por uma promessa, por algo, né, feito pela própria mãe aí de Bentinho. É interessante mesmo para a gente entender a dinâmica aí do século XIX também, onde a gente tinha 100% da população, né, era católica, né? E com isso você não tinha muito espaço aí também para a liberdade religiosa. Poderia ser até um outro tema sociológico também para a gente pensar aí como esse processo de antropologia, de cultura fez com que a relação entre sociedade e indivíduos fosse tão dependente. E a gente chega no nosso terceiro tópico, né? Dom Casmurro e a ciência política. Política e governo no século XIX. A gente acabou de falar, né? Já falamos aí que século XIX, 1889, né, é a proclamação da República. E um ano antes, 1888, é decretado, né, pela princesa Isabel a Lei Áurea, com o fim do regime escravocrata de trabalho no Brasil, né? E com isso a gente tem essa nova perspectiva social aí da República, né? O fim da monarquia e também do trabalho livre, né, no Brasil. Sabemos das várias consequências, falta de política pública adequada, mas seguimos aí para a nossa obra, né? Então, Brasil Imperial. A obra se passa durante o período do Império e a política da época influencia na vida dos personagens. A política está implícita na obra. Machado de Assis faz uma crítica velada ao sistema político e à hipocrisia da sociedade imperial. A busca por justiça nas esferas pessoais e sociais está ligada à falta de transparência política. A busca de Bentinho por uma justiça sobre a traição de Capitu se assemelha ao desejo de muitos cidadãos do Brasil imperial por um sistema judicial mais justo e transparente. Então agora nós vamos
verificar, né, tentar encontrar esses trechos sobre críticas de Bentinho ao período imperial. Então vamos lá. Então vamos lá. Sobre a hipocrisia social, né? No Brasil, uma pessoa não é julgada pelos seus atos, mas pela sua origem. Somos um povo que conhece melhor o caráter dos outros pelos sobrenomes e pelas famílias. E eu, Bentinho, que não sei nem de onde eu venho, que sou tão mal visto pelos outros, vivi a vida toda sem saber ao certo quem eu sou. Um trecho muito legal também aqui, ó, sobre submissão ao poder religioso e à moralidade. A igreja manda, a mãe manda, e eu, o filho, aceito sem questionar. Não é para um filho questionar o que a igreja diz, é para obedecer. Eu estou sendo preparado para ser padre, para seguir as normas do seminário e como um bom filho deveria aceitar. Olha que parada interessante, né? Assim como que é o questionamento de Bentinho aí sobre partes bem interessantes. Reflexões sobre educação e o seminário. O seminário era um cárcere disfarçado de casa de Deus. Era a prisão da mente, da liberdade e da vontade. Naquele lugar aprendi a ser submisso, a me esconder atrás da religião e da moral que a sociedade impunha, sem espaço para meu próprio desejo ou vocação, né? Então aí tem uma crítica pesada, né? Interessante, né? Machado de Assis aí, de certa forma, através de Bentinho, através de Dom Casmurro, né? Levantando vários questionamentos aí, né? A política, né? Presente aí nas relações mesmo, né? No contexto da época. Então, vamos avançando aqui, né? Para os nossos rascunhos, nossos slides. Poder e justiça. Justiça e moralidade. A relação de Bentinho com o conceito de justiça está intrinsecamente ligada à moralidade e às expectativas sociais da época, né? A narração de Bentinho levanta questões sobre a confiabilidade do sujeito e como ele manipula a verdade para justificar suas ações. Bentinho, ao construir uma narrativa própria sobre a suposta traição de Capitu, questiona a própria natureza da justiça, refletindo as complexas relações de poder e justiça no Brasil imperial. Interessante, né? A questão da herança e o papel do Estado, né? A propriedade e status. A luta pela herança de seu pai e as questões de status social são elementos políticos que se entrelaçam com as suas relações familiares de Bentinho. O Estado, como a figura do pai de Bentinho, né, que controla a herança e a posição social, reflete a situação do Estado, né, como um regulador das dinâmicas de poder também. E por fim, aí um resumo das nossas relações aí das ciências sociais, né? Na antropologia, como Dom Casmurro reflete as influências culturais do sistema de crença no comportamento de seus personagens. Na sociologia, como a obra apresenta as dinâmicas sociais, as hierarquias de classe e o poder nas relações pessoais. A ciência política, como os temas de poder, justiça e propriedade são discutidos, refletindo a política e as instituições do Brasil imperial, né? Muito legal, muito interessante aí, então, essa complexa teia de relacionamentos entre questões identitárias, né, questões de classe social, as dinâmicas das classes sociais, né, como elas influenciam nas nossas relações pessoais, amorosas, né,
poder, justiça, propriedade aí, a burocracia estatal, né, por conta dessa questão da herança aí, de Bentinho. E aí, por fim, a gente chega aqui, né, fazer essa reflexão sobre a relevância, né, contemporânea de Dom Casmurro e por que é importante, né, ler essa obra de Machado de Assis. Apesar de ser ambientado no século XIX, Dom Casmurro continua relevante para entender questões de identidade, poder e justiça em nossa sociedade. A obra de Machado de Assis não apenas narra uma história de amor e desconfiança, mas também oferece uma crítica profunda às estruturas sociais e políticas da época. Muito legal mesmo, moçada. E para a gente concluir, né, chegar nas reflexões finais sobre essa importante obra, a ideia é a gente fazer um plus aqui no final, né, e eu vou ler junto com vocês aí para a gente compreender alguns elementos, né. Então a gente teve aquele legal que explica sobre o apelido, né, a alcunha lá de Dom Casmurro, né, porque que o Bentinho, o Bento, né, ele é chamado de... Então a gente vai... A ideia é ir tratando, né, alguns dos capítulos aqui do livro para que a gente consiga refletir um pouco mais, né. Então ele vai falando lá depois dele explicar, né, sobre logo em seguida, né, ele vai dizer algumas coisas legais, né? Então ele fala lá: agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão, ou seja, por que Bentinho, né, ele tá fazendo aí, né, uma biografia, né, uma autobiografia que é o que ele trata do livro. Vivo só como um criado, A casa em que moro é própria, né? Aquela ideia, o sonho da casa própria, né, do brasileiro, você vê, ela tá presente lá há mais de 100 anos atrás, né? A casa em que mora é própria, fila construir, porque trata, até vou fazer uma reflexão sociológica lá, a discussão sobre a lei de terras, né, em 1850, né? Como isso é uma luta, né, até hoje. Eu, por exemplo, né, já até tive uma casa financiada, mas hoje, né, moro de aluguel, e de certa forma a especulação imobiliária faz isso com a gente, né? Essa discussão sobre a sua casa é própria, a sua casa é alugada, não é de alguém, né? Você ter que sair às vezes da casa, né? Quem já passou por isso sabe todos esses dilemas. Um dia, fila de construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me veja imprimi-lo, mas vai de lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei, na antiga rua de Mata Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhe fiz. É o mesmo prédio assobradado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual, umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos, de espaço a espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações e ao centro das paredes, os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa, com os nomes por baixo. Não alcanço a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Mata Cavalos, já ela estava assim decorada. Vinha do decênio anterior, naturalmente era gosto do tempo, meter sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido. Tem o chacarinha, flores, legumes, uma casuarina, um poço e um lavadouro, uma louça velha e mobília velha. Enfim, agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa. Então aqui a gente tem o Bentinho, né, descrevendo um pouco aí da sua casa, né, que aparenta ter um certo conforto, né, e essa ideia do clássico, né, quadros ali com imperadores romanos,
e também um pouco de dificuldades também, né? Então você vê uma certa ideia de uma classe média, né, que consegue ter uma certa posse, mas ainda enfrenta algumas dificuldades, né? Você vê ali imóveis, móveis, mobília velha, louça velha, né? Então é uma certa tristeza também, porque ele queria mais, né? Bentinho queria mais do que tem, né? Queria consumir mais. E isso está presente aí no nosso eu interior também, né, gente? É um complexo, famoso complexo de vira-lata. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pô, aí o complexo de Peter Pan, né, do Bentinho, né? Então é isso, ele tá velho, mas ele queria tá novo, né? Pô, é óbvio, né, Bentinho? Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo. Como se diz na autópsias, o interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Quantas amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nela aos outros, mas a língua que falam obriga muita vez a consultar os dicionários, e tal frequência é cansativa. Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior, é outra coisa. A certos respeitos, aquela vida antiga aparece-me despida de muitos encantos que lhe achei, mas é também exato que perdeu muito espinho que a fez molesta, e de memória conserva alguma recordação doce e feiticeira. Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras, o mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler. Como bem e não durmo mal. Como bem e não durmo mal. Então o Bentinho fala um pouco da sua rotina, né? Sua rotina bem caseira, né? Então ele até fala, né? Que resta para ele é se alimentar e dormir, né? Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar e lembro-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças necessárias. Depois pensei em fazer uma história dos subúrbios, menos seca que as memórias do padre Luiz Gonçalves dos Santos, relativas à cidade. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas, como preliminares, tudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a dizer-me, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão e as sombras viessem perpassar ligeiras, como ao poeta, não o do trem, mas o do Fausto. Aí vindes outra vez, inquietas sombras. Então a grande questão, né, do Bentinho, né, ele vai dizendo um pouco sobre a monotonia da sua vida, né? Há uma reflexão muito interessante que ele traz. E aí ele vai dizer que ele queria escrever, né? Ele só cuida da horta, cuida do jardim, né, dorme, come, se alimenta e tal. E aí o que ele vai falar? Ele vai falar, pô, quero escrever, né? Imagina, gente, século XIX, não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha streaming, né? Pro Bentinho se distrair. Só lhe restava então escrever, né? Então ele fala lá, poderia escrever sobre filosofia, história dos subúrbios, mas aí ele teria que buscar datas, referências aí bibliográficas.
E ele falou, então por que não, né, falar sobre as minhas sombras, né, como a reflexão lá de Fausto. Deste modo, viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. E começamos a evocação por uma célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu. Tive outras muitas melhores e piores, mas aquela nunca se me apagou do espírito. É o que vais entender lendo. A denúncia. Ia entrar na sala de visitas quando ouvi proferir o meu nome e escondi-me atrás da porta. A casa era a Rua da Mata Cavalo, mês de novembro. Um ano aqui um tanto remoto, mas eu hei de não trocar as datas só para agradar as pessoas que não amam histórias velhas. O ano era de 1857. Então a história é aquela parte, né, que tem a conversa ali do José Dias com a mãe, Dona Glória, né, conversando lá sobre o seminário, né, sobre o Bentinho virar seminarista. E aí o José Dias vai falar lá do namoro, né, dele com a Capitu, né, que era a filha aí do Pádua, né, o apelido da Tartaruga, né, e aí rola toda essa discussão ali, né? Beleza. José Dias amava os superlativos, era um modo de dar feição monumental às ideias. Não as havendo, servia a prolongar as frases. Levantou-se para ir buscar o gamão, gamão, que estava no interior da casa. Cose muito a parede e viu passar com suas calças brancas engomadas, presilhas rodaque e gravata de mola. Foi dos últimos que usaram presilhas no Rio de Janeiro, e talvez neste mundo. Trazia as calças curtas para que lhe ficassem bem esticadas. A gravata de cetim preto com um aro de aço por dentro imobilizava-lhe o pescoço. Era então moda. O rodaque de chita, veste caseira e leve. Parecia nele uma casaca de cerimônia. Era magro, chupado, com um princípio de calva. Teria os seus 55 anos. Levantou-se com um passo vagaroso do costume. Não aquele vagar arrastado dos preguiçosos, mas um vagar calculado e deduzido. Um silogismo completo. A premissa antes da consequência. A consequência antes da conclusão. Nem sempre é naquele passo vagaroso e rígido. O agregado, né, é o título do capítulo. Também se descompunha em acionados. Era muita vez rápido e lépido nos movimentos. Tão natural nesta, como diz Charlie Brown Jr., tão natural como a luz do dia. Tão natural nesta como naquela maneira. Outro sim, ria largo, se era preciso. De um grande riso sem vontade, mais comunicativo. A tal ponto as bochechas, os dentes, os olhos, toda a cara, toda a pessoa, todo mundo pareciam rir nele. Então aí a descrição do José Dias. Era nosso agregado desde muitos anos. Meu pai ainda estava na antiga fazenda de Itaguaí e eu acabava de nascer. Um dia apareceu ali vendendo-se por médico homeopata. Levava um manual e uma botica. Havia então um andaço de febre. José Dias curou o feitor e uma escrava, e não quis receber nenhuma remuneração. Então meu pai propôs ficar-lhe vendendo, e com um pequeno ordenado, José Dias recusou, dizendo que era justo levar a saúde à casa de sapê do pobre. Quem lhes impede que vá a outras partes? Vá onde quiser, mas fique morando conosco. Voltarei daqui a 3 meses. Voltou daqui a 2 semanas, aceitou a casa e comida sem outro estipêndio, salvo o que quisessem dar por festas. Quando meu pai foi eleito deputado e veio para o Rio de Janeiro com a família, ele veio também e teve o seu quarto ao fundo da chácara. Um dia, reinando outras vezes febres em Itaguaí, disse-lhe meu pai que fosse ver a nossa escravatura. José Dias deixou-se estar calado, suspirou e acabou confessando que não era médico.
tomara esse título para ajudar a propaganda da nova escola, e não o fez sem estudar muito e muito, mas a consciência não lhe permitia aceitar mais doentes. Mas você curou das outras vezes. Então José Dias, né, é o agregado da família aqui, né? E aí vai contando algumas questões sobre o pai, né, de Bentinho, né? Foi eleito deputado, veio para o Rio de Janeiro, né? Saíram lá do interior, município de Itaguaí, né, cara? Que interessante aí, contando um pouco. Creio que sim, porém é dizer que foram os remédios indicados nos livros. Eles sim, eles abaixo de Deus. Eu era um charlatão, não negue. Os motivos do meu procedimento podiam ser e eram dignos. A homeopatia é a verdade. E para servir a verdade, menti. Mas é tempo de restabelecer tudo. Não foi despedido, como pedi então. Meu pai já não podia dispensá-lo. Tinha o dom de se fazer aceito e necessário. Dava-se por falta dele como de pessoa da família. Quando meu pai morreu, a dor que o pungiu foi enorme. Disseram-me, não me lembra. Minha mãe ficou-lhe muito grata e não consentiu que ele deixasse o quarto da chácara. Ao 7º dia, depois da missa, ele foi despedir-se dela. Fique, José Dias. Obedeço, minha senhora. Teve um pequeno legado no testamento, uma apólice, 4 palavras de louvor. Copiou as palavras, encaixilhou-as e pendurou-as no quarto, por cima da cama. Esta é a melhor apólice, dizia ele muita vez. Com o tempo, adquiriu certa autoridade na família, certa audiência, ao menos não abusava e sabia opinar obedecendo. Ao cabo era amigo, não direi ótimo, mas nem tudo é ótimo neste mundo. E não lhe suponhas alma subalterna. As cortesias que fizesse vinham antes do cálculo que da índole. A roupa durava-lhe muito, ao contrário das pessoas que enxovalham depressa o vestido novo. Ele trazia o velho e escovado e liso cerzido, abotoado de uma elegância pobre e modesta. Era lido, posto que, de atropelo, o bastante para divertir ao serão e à sobremesa. Então aqui, né, um pouco da história aí, né, sobre o José Dias, né, que entra na família aí, de certa forma surpreendente, e acaba ganhando a confiança, né? E vamos ao tio Cosme, né? Tio Cosme vivia com minha mãe desde que ele enviuvou. Já então era viúvo, como prima Justina. Era a casa dos 3 viúvos. Dona Glória, né? O seu José Dias e também aí o tio Cosme. A fortuna troca muitas vezes as mãos à natureza. Formado para as serenas funções do capitalismo, tio Cosme não enriquecia no foro, ia comendo. Tinha um escritório na antiga Rua das Violas, perto do júri, que era no extingo Aljube. Trabalhava no crime. José Dias não perdia as defesas orais do tio Cosme. O tio Cosme, então, era advogado. Era quem lhe vestia e despia a toga, com muitos cumprimentos no fim. Em casa referia os debates. Tio Cosme, por mais modesto que quisesse ser, sorria de persuasão. Era gordo e pesado. Tinha a respiração curta e os olhos dormiocos. Uma das minhas recordações mais antigas era vê-lo montar todas as manhãs a besta que minha mãe lhe deu e que o levava ao escritório. O preto que a tinha ido buscar à cocheira segurava o freio, enquanto ele erguia o pé e pousava no estribo. E a isto seguia-se 1 minuto de descanso ou reflexão. Depois dava um impulso. O primeiro, o corpo ameaçava subir, mas não subia. Segundo impulso, igual efeito. Enfim, após alguns instantes largos, tio Cosme enfeixava todas as forças físicas e morais, dava o último surto na terra e desta vez caía em cima do selim. Raramente a besta deixava de mostrar por um gesto que acabava de receber do mundo. Tio Cosme acomodava as carnes e a besta partia a trote. Que interessante, né? A história aí do tio Cosme.
Também não me esqueceu o que ele fez uma tarde, pois que nascido na roça, de onde vinha com 2 anos, e apesar dos costumes do tempo, eu não sabia montar e tinha medo ao cavalo. Tio Cosme pegou em mim e escanchou-me em cima da besta. Quando me viu no alto, tinha 9 anos, sozinho e desamparado, o chão lá em cima. Entrei a gritar desesperadamente: Mamãe, mamãe! Ela acudiu, pálida e trêmula. Cuidou que me tivessem matando, apeou-me, afagou-me, enquanto o irmão perguntava: Mana Glória, pois um tamanhão destes tem medo de besta mansa, não está acostumado? Deve acostumar-se. Padre que seja, se for vigário na roça, é preciso que monte a cavalo. E aqui mesmo, ainda não sendo padre, se quiser florear como os outros rapazes, e não souber, há de queixar-se de você, Mana Glória. Pois que se queixe, tenho medo. Medo? Ora medo. A verdade é que eu só vim aprender a equitação mais tarde. Menos por gosto que por vergonha de dizer que não sabia montar. Galera, pensa bem, né? Interessante essa fala do Bentinho, porque final do século XIX, né? Era meio que obrigatório, né, cara, você saber montar cavalo, né? Agora é que ele vai namorar deveras. Então, não tinha carro antigamente, né? Não tinha carro, não tinha moto. Então era cavalo mesmo. Não se diria o mesmo do tio Cosme. Nele era velho costume e necessidade. Já não dava para namoros. Contam que em rapaz foi aceito de muitas damas, além de partidário exaltado. Mas os anos levaram-lhe o mais do ardor político e sexual, e a gordura acabou com o resto de ideias públicas e específicas. Agora só cumpria as obrigações do ofício em um amor. Nas horas de lazer vivia olhando ou jogava. Uma ou outra vez dizia pilhérias. Então, moçada, para a gente concluir, a gente vai falar um pouco sobre a Dona Glória, né? Depois a gente pretende continuar esse projeto para fazer essas reflexões aí mais trazendo, né, a integração entre ciências sociais e literatura, né? Literatura brasileira principalmente. Então, Dona Glória, vamos lá. Dona Glória, minha mãe era boa criatura. Quando lhe morreu o marido, Pedro de Albuquerque Santiago, contava 31 anos de idade, muito nova, né, cara? E podia voltar para Itaguaí. Não quis, preferiu ficar perto da igreja e que meu pai fora sepultado. Vendeu a fazendola e os escravos, comprou alguns que pôs ao ganho ou alugou uma dúzia de prédios, certo número de apólices, e deixou-se estar na casa de Mata-Cavalos, onde vivera os 2 últimos anos de casada. Era filha de uma senhora mineira, descendente de outra paulista, a família Fernandes. Ora, pois naquele ano da graça de 1857, Dona Maria da Glória Fernandes Santiago contava 42 anos de idade. Era ainda bonita e moça, mas teimava em esconder os saldos da juventude, por mais que a natureza quisesse preservá-la da ação do tempo. Vivia metida em um eterno vestido escuro, sem adornos, com um chale preto, dobrado em triângulo e abrochado ao peito por um camafeu. Os cabelos em bandôs eram apanhados sobre a nuca por um velho pente de tartaruga. Alguma vez trazia touca branca de folhos. Lidava assim com os seus sapatos de cordavão rasos e surdos, a um lado e outro, vendo e guiando os serviços todos da casa inteira, desde manhã até a noite. Tenho ali na parede o retrato dela, ao lado do marido, tais quais na outra casa. A pintura escureceu muito, mas ainda dá ideia de ambos. Não me lembra nada dele, a não ser vagamente que era alto e usava a cabeleira grande. O retrato mostra uns olhos redondos que me acompanham para todos os lados. Efeito da pintura que me assombrava em pequeno. O pescoço sai de uma gravata preta de muitas voltas. A cara é toda rapada, salvo um trechozinho pegado às orelhas. O de minha mãe mostra que era linda. Contava então 20 anos e tinha uma flor entre os dedos. No painel parece oferecer a flor ao marido.
O que se lê na cara de ambos é que se a felicidade conjugal pode ser comparada à sorte grande, eles atiraram no bilhete comprado de sociedade. Concluo que não se devem abolir as loterias. Nenhuma premiada os acusou ainda de imorais, como ninguém taxou de má a P de Pandora, né? Aqui ele está falando sobre o órgão genital dessa Pandora. Por lhe ter ficado a esperança no fundo. Em alguma parte há de ela ficar. Aqui os tenho aos dois bem casados de outrora, os bens amados, bens aventurados, que se foram desta para outra vida, continuar um sonho provavelmente. Quanto à loteria e Pandora, me aborrecem, ergo os olhos para eles e esqueço os bilhetes brancos e a fatídica. São retratos que valem por originais. O de minha mãe, estendendo a flor ao marido, parece dizer: sou toda sua, meu guapo cavalheiro. O de meu pai, olhando para a gente, faz este comentário: vejam como esta moça me quer. Se padeceram moléstias, não sei. Como não sei se tiveram desgostos, era criança e comecei por não ser nascido. Depois da morte dele, lembra-me que ela chorou muito, mas aqui estão os retratos de ambos, sem que o encardido do tempo lhes tirasse a primeira expressão. São como fotografias instantâneas da felicidade. Olha que coisa maravilhosa, né? Bentinho, né? Fazendo aí uma análise sobre as relações aí de sua mãe, né, Dona Glória, com o seu falecido pai, Pedro de Albuquerque Santiago. Muito legal. Moçada, é isso, né? Eu vou fazer essa pausa estratégica nessa parte do vídeo, né? E aí depois a gente continua aí fazendo essas reflexões sobre essa maravilhosa obra clássica, né, da literatura brasileira, que é Dom Casmurro, as aventuras aí de Bentinho e de Capitu. Beleza? É isso, moçada. Gostou, né? Você teve presente até aqui agora. Esse vídeo, ele tem... tá ficando aí com mais de 1 hora já de gravação, né? Agradecer muito por você estar aqui, né? Então pedir que você curta nosso canal, A Sociedade na Tela, compartilhe, comenta, né? Se inscreva também no canal para você acompanhar essas novidades, né? A gente tem uma dificuldade de ter uma regularidade, mas estamos presentes aí, né, até hoje, e é um compromisso esse canal seguir em frente. Valeu, um abraço, moçada, e sigamos.